você não tem paciência para ouvir um simples tocar de flauta por 1 minuto, não dá nem para eu começar a falar com você sobre o mestre interno. A gente vai falar sobre isso, sobre as perspectivas de verdadeiros mestres que encontraram os mestres externos e internos que faziam coincidir essa realidade prístina da divindade suprema dentro e fora de nós, mas que para isso eles saíram desse frenesi alucinado dessa nossa sociedade superficial, debilóide de consumo que a gente tem vivido. A gente vai falar hoje sobre a necessidade ou não de se ter um mestre, segundo as vozes de alguns dos grandes que eu admiro, quais sejam? Swami Rama e Shri Ramakrishna. E Shri Ramana Maharshi. Tem gente que chama de quê? Guilherme. Já ia ser crítico. Depois eu conto em off aqui pra galera do clube de membros. Que clube de membros? Este clube, que tem poemas e conteúdos e lives exclusivas pra quem ajuda a manter esse canal. Mas a gente fala isso depois da vinheta, mas antes, este canal está de mudança. Se você ainda não ouviu sobre isso, tem esses 2 vídeos aqui. Mas basicamente, tudo que acontece aqui está indo para esse canal, que além dos conteúdos daqui, também tem o nosso podcast, Louca Sabedoria, que tem um monte de gente legal, famosa inclusive agora, né? Sim. Sendo entrevistada para falar sobre revolução de si, meditação, autoconhecimento, autodescoberta e tal. Então corre lá, se inscreve, clica no sininho, manda pros seus amigos e comenta e manda nas suas redes sociais. Depois da vinheta a gente continua. Então já que a gente vai falar de Guru, aquela que remove as trevas da nossa ignorância, aquela força que nos subjuga o ego, a força que nos torna humildes, que nos faz reverentes, inclinarmos-nos em inspiração por algo maior. Guru, aquele que remove os pesos dos nossos karmas, né? Guru é a palavra que significa pesado na raiz, porque é pesado o fardo de um mestre de mostrar a verdade para o seu discípulo. Já que nós vamos falar do grande Guru, do Guru universal, da fonte inspiradora do Kutashta Chaitanya, o indestrutível bem-aventurado, recitemos, pois, o Guru Stuti, para que os bons mestres e mestras da história abençoem os nossos caminhos. Om Akandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tadpadam Darashitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tashmai Shri Gurave Namaha. Om Amata Shri Jagannath, Madhguru Shri Jagadaguru, Mahatma Sharava Bhutatma, Tashmai Shri Gurave Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Tat Sat Shri Gurudevarpanamastu. Vamos começar com a ideia de entender o que é esse Guru interno. Preciso ou não preciso de um mestre? Vamos ler o Swami Rama, vamos ler Ramana Maharshi, vamos ler Shri Ramakrishna e comentar juntos. Para quem não sabe, Swami Rama foi um mestre dos Himalaias de Garhwal, que viveu no século XX. Ele atravessou o século XX inteiro, na verdade, né? Nasceu na primeira década, acho que 1917, algo assim, ou 20 e pouco, e faleceu em 1996. E ele dizia o seguinte: para evitar a frustração e decepção, procure e encontre o professor interior, o Gurudeva interior, o divino mestre interior. À luz do Guru interior, você será capaz de distinguir o que é certo para você e o que não é, o que é bom para você e o que não é. Se não conseguirem distinguir o certo do errado, o bom do mal, continuarão sempre a ser vítimas do abuso e exploração por parte do mundo exterior. Não importa quão iluminado seja seu guru, ele não pode garantir a sua iluminação. Ele pode guiá-lo, ele pode lhe mostrar a luz. Mas é você quem tem que se interiorizar, encontrar e abraçar a luz. Não existem muitos professores perfeitos. E mesmo que você tenha a sorte de conhecer um, ele não interferirá na lei da providência, no seu karma. Ele o ajudará a identificar seus pontos fortes e fracos. Ele o ajudará a aprender como superar suas fraquezas e cultivar a sua força interior.
Se for oportuno, se for o momento certo e se estiver em conformidade com a vontade divina, ele acenderá a chama interior no altar do seu coração. Antes de fazer isso, ele se certificará de que você compreende o valor da autorresponsabilidade. Então, o mestre de verdade, para te passar ensinamentos, para te transmitir a verdade inerente do seu coração, vai verificar se você tem maturidade de olhar para si e para o mundo com dignidade de caráter, com coerência, com coesão. De que entende como manter a chama viva dos ensinamentos e como aproveitar sua luz. Isto é chamado de preparação para receber a graça divina. Deixe-me explicar melhor. É sua função reunir a lâmpada, o pavio e o óleo. Quando esta preparação estiver concluída, a luz adormecida dentro de você inspira a luz desperta dentro do professor a acender a lâmpada. Em outras palavras, a pedido do professor dentro de você, que um mestre iluminado é espontaneamente motivado a servir a chama eterna que reside em você. Um verdadeiro professor nunca dá falsas expectativas aos seus alunos. Ele nunca diz, você me serve e eu farei as práticas para você. Deixe-me dizer-lhe de forma forte e clara. Apenas por estar perto de uma grande pessoa, de uma pessoa desperta, você não se tornará uma grande pessoa. Apenas por estar perto de um adepto dos caminhos espirituais, você não se torna um adepto. Fazendo o que um adepto faz, você se torna um adepto. Veja os grandes mestres, Krishna, Rama, Buda, Cristo. Milhões de pessoas os conheciam e milhares de pessoas viviam com eles. Mas quantos se tornaram iluminados de fato? Dificilmente um ou dois. Esses grandes mestres eram poderosos e compassivos, mas as pessoas ao seu redor permaneceram ignorantes e miseráveis. Então, a gente tem o primeiro frame aqui da nossa ideia, de que sim, é importante encontrar o mestre interno. Ele é quem vai invocar o mestre externo se for necessário, sendo esse mestre perfeito ou imperfeito, para te dar os mecanismos, os métodos, as ferramentas para você chegar ao caminho. Vamos agora a Shri Ramakrishna. Perguntaram a Thakur, Shri Ramakrishna Paramahansa, místico do século XIX, grande universalista que consumou em si a realização e provou em si mesmo, em seu corpo e consciência, que todos os caminhos levam a uma mesma verdade, né? Jotomot totopot, né? Tantas quantas forem as verdades, tantos quantos forem os caminhos, tantas serão as formas de realizar, de alcançar, de atingir, de experimentar Deus. Senhor, é necessário ter um guru? Mestre, sim. Muitos precisam de um guru, de um mestre, de um salvador, daquele e daquela que remove as trevas. Mas é preciso ter fé nas palavras do guru. Vence na vida espiritual, se considera seu guru como o próprio Deus. Calma que eu vou explicar. Por isso os Vaishnavas falam de Guru, Krishna e Vaishnava. Meu guru fala de Brahmatma Guru. Deus, Brahman, Atman, o si mesmo, e Guru, o mestre, são um e o mesmo. É preciso repetir o nome de Deus constantemente. O nome de Deus é altamente eficaz na era de trevas, na Kali Yuga. A prática do yoga não é possível plenamente nesta era porque a vida do homem depende de comida. Bata palmas enquanto repete o nome de Deus e os pássaros dos seus pecados voarão para longe. Ou seja, esteja atento, firme na fé e na devoção dos ensinamentos e os seus males internos e as suas inseguranças vão sair. Deve-se sempre buscar a companhia dos santos, dos grandes mestres. Quanto mais você se aproxima do Ganges, mais fresca é a brisa que você sente. Quanto mais perto você chega do fogo, mais quente é o ar. Mas nada se consegue com preguiça e procrastinação. Os que desejam prazeres do mundo dizem assim sobre o progresso espiritual. Bem, ele virá com o tempo. Vamos realizar Deus uma hora ou outra. Eu disse a Keshab Chandra Sen. Quando um pai vê um filho que está impaciente para receber sua herança, ele lhe dá sua parte da propriedade, mesmo que ainda faltem 3 anos para o prazo legal. A mãe continua cozinhando enquanto o bebê está na cama com o brinquedo na boca. Mas quando ele joga o brinquedo fora e chora por ela, a mãe deixa a panela de arroz de lado e pega o bebê no colo e lhe dá de mamar. Eu falei tudo isso para Keshab. Dizem que, nesta era, se a pessoa puder chorar por Deus durante uma noite, um dia, ela o verá.
Fique bravo com Deus e exija dele. Você me criou, agora tem de se revelar para mim. Vivendo no mundo ou em qualquer outro lugar, fixe sua mente sempre em Deus. A mente encharcada de mundanidade é igual a um palito de fósforo molhado. Você não conseguirá faísca nenhuma, não importa o quanto o risque. Ekalavya colocou a imagem de barro de Dronacharya, é uma história do Mahabharata, né? Seu mestre na frente dele. E assim aprendeu a arte do arco e flecha. Eu vou contar essa história para vocês. Siga em frente, o lenhador, seguindo as instruções do santo, foi em frente e encontrou a floresta, na floresta as árvores de sândalo e as minas de ouro e prata. Indo mais adiante, encontrou diamante e outras pedras preciosas. Os ignorantes são como as pessoas que vivem numa casa de paredes de barro. Dentro há muito pouca luz, e eles não conseguem ver nada do lado de fora. Mas os que entram no mundo depois de alcançarem o conhecimento de Deus são como aqueles que moram numa casa de vidro. Para eles tudo é claro, tanto dentro quanto fora. Eles podem ver o que está fora, também o que está dentro. Não existe senão um. Esse um é o Supremo Brahman. Enquanto ele conserva o eu em nós, o ego em nós, revela-nos que ele, que, como energia primordial, Shri Pranashakti, cria, preserva e destrói todo este universo. Segura aí. Então agora a gente vai ouvir Shri Ramana Maharshi. Graça do Guru. Shri Ramana Maharshi também viveu no século XX, nasceu na segunda metade do século XIX e faleceu na década de 1950. E ele se iluminou como que espontaneamente, né? Ele teve um chamado, entrou em Samadhi, foi para Arunachala, essa terra aqui. Tem um vídeo meu meditando em Arunachala, eu tive o privilégio de estar lá várias vezes. Se bobear, quando esse vídeo sair, eu vou estar lá de novo? Acho que ainda não, né? Eu vou estar lá no final de janeiro de 2024. E ele foi um cara singular e que dizia que o guru é necessário. Então, veja, ele se iluminou sozinho, mas vivia dizendo, não, meu guru é Arunachala, meu pai é Arunachala. Então ele diz assim, eu nunca disse que o guru não é necessário. Mas o guru não precisa estar sempre em uma forma humana. Primeiramente, a pessoa pensa ser inferior e que existe um Deus superior, onisciente e onipotente, que controla seu próprio destino e o mundo, e adora-o ou presta-lhe devoção. Quando ela chega a certo estágio, está pronta para a iluminação, o mesmo Deus vem como guru e guia esta pessoa daí para frente. Tal guru vem apenas para dizer-lhe, aquele Deus está dentro de você. Mergulhe em si e perceba-o. Deus, o guru e o eu real são a mesma coisa. Deus, o eu e o guru são a mesma coisa. Brahmatma Guru. A realização resulta mais da graça do mestre ou do guru do que dos ensinamentos, palestras e meditações. Essas são apenas ajudas secundárias, enquanto que aquela é a causa primeira e essencial, a graça, o suporte. A graça do guru está sempre disponível. Você a imagina como algo em algum lugar, lá em cima no céu distante, e que tem que descer. Na verdade, ela já está dentro de você, no coração. E no momento em que você se acalma ou funde sua mente na fonte, por qualquer método, a graça surge jorrando como uma nascente dentro de você. O contato com os sábios, com os santos, com os gyanis, com os iluminados é bom. Eles irão trabalhar através do silêncio. Um guru não é a forma física, por isso, seu contato permanece mesmo após a forma física do guru desaparecer. Quando sua devoção a Deus amadurecer, ele vem na forma de um guru, que de fora empurra sua mente para dentro, enquanto ao mesmo tempo puxa sua mente do lado de dentro, como o eu real. Em geral, tal guru é necessário, a não ser no caso de algumas raras e avançadas, a não ser no caso de algumas raras avançadas consciências ou almas, né? A pessoa pode procurar outro guru depois que o seu guru se for, mas no final das contas os gurus são um só, já que nenhum deles é forma. O contato mental é sempre o melhor. Satsanga, isto é, a associação com a verdade, né? E com a realidade, aquele que compreendeu ou realizou Sat também é considerado Sat, verdade. Essa associação é absolutamente necessária para todos. Shankaracharya disse, em todos os três mundos não existe melhor barco para atravessar, né, do que Satsanga,
para cruzar com segurança o oceano dos nascimentos e das mortes. Como o Guru não é físico, o contato com ele continuará depois que a sua forma desaparecer. Se existe um iluminado no mundo, um Jnani, sua influência é sentida por todos e beneficia a todos, e não simplesmente a seus discípulos imediatos. Como está descrito no Vivekachudamani, as pessoas do mundo podem ser classificadas em 4 categorias: os discípulos do Guru, os devotos do Guru, os que lhes são indiferentes e os que lhes são hostis. Todos são beneficiados pela sua existência, cada qual a seu modo em diferentes níveis. Bhagavan leu alguns trechos do livro de Paul Brunton, A Graça Divina através da Autoentrega, para nosso proveito, né? A graça divina é a manifestação do livre-arbítrio cósmico em atividade. Ela pode alterar o curso dos acontecimentos de uma maneira misteriosa através de suas próprias leis desconhecidas. Ela é superior a todas as leis naturais e pode modificá-las interagindo com elas. É a força mais poderosa do universo. Ela desce e age só quando invocada pela total autoentrega. Ela age de dentro porque Deus reside no coração de todos os seres. Seus sussurros só podem ser ouvidos por uma mente purificada pela autoentrega e pela devoção. Os racionalistas riem disso e os ateus debocham, mas ela existe. É uma descida de Deus na zona da consciência humana. Trata-se de uma visita de forças inesperadas e imprevisíveis, uma voz que fala a partir do silêncio. É a vontade cósmica que pode desempenhar autênticos milagres de acordo com suas próprias leis. Vamos lá agora. O que a gente ouve hoje é: os mestres não são mais necessários, o mestre está dentro de nós. Sim. A segunda parte é verdadeira. Mas mestres sempre serão necessários por 2 aspectos. O aspecto prático e técnico e o aspecto cósmico, invisível e misterioso. Vamos tratar deles 2. Então, no aspecto técnico, todos nós precisamos de meios hábeis, técnicas, sistemas para chegar num resultado. É muito estranho que as pessoas sejam tão voluntariosas à ideia de se submeter a um mestre, porque ninguém acha estranho que a gente tenha que ir para a faculdade e respeitemos os nossos professores quando eles nos ensinam uma profissão. Ninguém acha estranho que a gente procure especialistas quando a gente precisa desenvolver uma área em nós, uma habilidade em nós que a gente não conhecia. Mas a gente acha estranhíssimo que, para aprender sobre nós mesmos, nós precisemos de guias. É claro, você pode entrar nesse labirinto da consciência por si só. Você pode fazer qualquer coisa por si só. Você pode inventar um carro do zero, mas é muito mais fácil ou você comprar um, né? Ou contar com a ajuda de alguém que saiba montar um para você fazer. Você pode, né, começar um carro a partir do zero, inventando a roda, o combustível e tudo. Ou você pode simplesmente ir atrás de alguém que o tenha. Ah, Guilherme, mas isso não significa que eu tenho que adorar a pessoa que me vendeu um carro. Não. Ninguém disse que você tem que idolatrar um guru. A reverência que os indianos têm, que os orientais, de uma forma geral, têm pela figura do mestre, não é a pessoa do mestre, mas é o fato dele corporificar os milhares ou centenas de anos, pelo menos. De uma forma geral, não importa se ele está inaugurando uma tradição nova, como era o caso de Sri Aurobindo, ele era fruto daqueles milhares e milhares e milhares de anos de investigação da natureza humana. Então, quando você reverencia o mestre, você não está reverenciando aquele ego. Até porque sua ideia é ir além do ego. Você vai abdicar do seu ego, né, do seu ensimesmamento para adorar o ego de outra pessoa? Não. Você admira a transmissão daquele conhecimento que tem como puro objetivo a sua libertação do sofrimento. E essa fé nesses ensinamentos, Shraddha, essa confiança é bastante importante para chegar em algum resultado. Como o Paul Brunton coloca, né? Se você se dedica diligente, sistemática e disciplinadamente a uma coisa que seja sagrada, esse sagrado modifica a estrutura do seu ser, a estrutura do seu pensar, a estrutura do seu agir. Então essa razão técnica é aprender mecanismos que me ajudem a chegar lá, a driblar o blá 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 da minha mente, a driblar a cacofonia dos meus pensamentos e trilhar uma forma sistemática de superar minha forma normal, viciada, automática de funcionar. A segunda razão, a razão cósmica, é essa ajuda da graça. É esse manancial de bênçãos que alguém que despertou, ou que essa entrega, essa fonte de despertar, nos traz quando a gente se abre para ela.
A gente vai se modificando por isso. De um jeito que seria difícil de eu te explicar. Mas uma vez que você reverentemente se entrega a algo maior que você, parece que tudo que está fora, né? Essa força que está fora, essa força do guru, te empurra para dentro. E você ali quietinho, nos recônditos das cavernas do seu coração, descobre na quietude interna o eu real. Esses dias eu ouvi do Lama Rinchen, tem 4 maneiras de você receber o Dharma. Isto é, o ensinamento verdadeiro, a lei verdadeira. No caso, o Dharma de Buda, mas, enfim, o Dharma verdadeiro. A verdade. Você pode receber como alguém com uma cuia virada para baixo, ou seja, você vai ouvir o ensinamento, ele vai passar por você e você não vai nem perceber. Você pode ouvir com uma cuia toda furada, isto é, você pode ouvir com uma mente desatenta, o ensinamento pode te libertar do sofrimento, mas você está tão disperso que você vai deixar esse ensinamento ir embora. Você pode ouvir com uma cuia toda suja, então o ensinamento vai entrar na sua cuia, mas vai estar todo poluído pelos seus preconceitos, pelos seus paradigmas, pelas suas ideias preconcebidas, pela sua ideia de intelectualizar o ensinamento e não praticá-lo, mas simplesmente usar como enfeite, né, para mostrar que você é super supimpa. Ou você pode estar com uma cuia toda limpinha, ou seja, com uma mente limpa, atenta, disciplinada, treinada para receber o ensinamento da forma perfeita, a verdade da forma perfeita. Muito do que os mestres fazem nessa ideia de nos submeter, de treinar nossa atenção, de criar sistemas para fazer a nossa atenção voltar para o foco no aqui e agora, de criar sistemas para abalar as estruturas do nosso jeito de se comportar, de responder ao mundo, são para que a gente limpe essa cuia, esse canal receptor, para que quando a verdade chegue, a gente a receba tal qual ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse, não como a gente imagina que ela deva ser, e nem para que a gente se apareça para os outros com uma verdade deturpada. A função de um guru também é essa, de limpar a nossa consciência para a gente ver as coisas como elas são, e não como a gente gostaria que elas fossem. E isso dói, demora e dá trabalho. Um mestre é necessário também por isso. Para além desses aspectos da graça, e para além do mestre ser, assim como Deus nessa realidade interna, um espelho no qual a gente se vê, um mestre também é esse disciplinador que submete essa nossa mente, sobretudo hoje, extremamente rebelde e egocêntrica, dizendo: muda o jeito de você se comportar, senão a sua cumbuca está toda suja, você não vai conseguir ser permeado pela verdade quando ela chegar. É o que acontece, a maioria das pessoas que ouve sobre mestre interno saem repetindo sobre isso sem nunca terem conseguido fazer uma prática de meditação a ponto de silenciar mesmo e aquietar mesmo o tumulto da mente, de modo a perceber a realidade e não só a cacofonia dos seus achismos e seu egocentramento. Então, existe essa função disciplinadora dos mestres. A história do Ekalavya é a seguinte: o Ekalavya não era um kshatriya, não era um guerreiro, e ele queria porque queria aprender com Dronacharya. Esse aqui é Ekalavya, esse aqui é Dronacharya. E o Ekalavya vai até o Drona se recusa a ensiná-lo. E aí o Ekalavya, cheio de amor por esse mestre, esculpe uma estátua do Drona de barro, e todos os dias treinava na frente dessa estátua. E tinha por esse guru o mestre, a referência, aquele que corrige, aquele que acerta, aquele que, né, orienta. Então, esse espírito de aluno, esse espírito receptivo a sempre aprender, fez com que o Ekalavya se tornasse um arqueiro muito melhor que o Arjuna, muito melhor que todos os outros. O resto da história é horrível. O Drona exige uma oferenda do Ekalavya que é péssima. Depois escuta a história do Mahabharata pela professora Glória, que é bem legal. Mas o fato é, não havia um guru no corpo ali, mas havia a reverência a um professor, a uma corrente de transmissão e de ensinamento, a um saber que não nasceu em mim. Porque esse saber sobre o Dharma, ele não é egóico. A história das tradições indianas, inclusive, sempre foram bem avessas a essa ideia de contar a história da personalidade. Recentemente a gente fala das histórias dos gurus, mas ainda hoje você encontra mestres que são muito reticentes ao falar de si. Eu soube de um mestre, um Maharishi que recebe alunos externos para ensinar Vedanta e tal, mas ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe a história dele, sabe que ele tem lá. Ele vive como um Maharishi num bangalô com a sua família. Ele é um Brahman e tal. Ninguém sabe a história dele, ele faz questão que ninguém saiba, porque é sobre o ensinamento, não é sobre mim. Há textos atribuídos a Veda Vyasa, o mestre que escreveu supostamente os Vedas, e por isso Veda Vyasa. Os Vedas e
os Itihasas, enfim, os textos sagrados do hinduísmo. Só que esses textos têm um espaço de tempo entre eles muito longo. Então, o Vyasa escreveu os Vedas, o Vyasa escreveu o comentário ao Yoga Sutra do Patanjali, muitos milênios depois. Será que era o mesmo Vyasa? Não. Quase que certo que não. Eu estou falando quase que só para poupar a ideia da fé na tradição, no aspecto litúrgico da coisa. Mas a ideia é que esses mestres que se iluminaram, graças a essas tradições que já estavam lá, atribuíam aos mestres que vieram antes a autoria daquele texto, porque quem eu sou pouco importa. É o fluxo de sabedoria que continua em mim que me despertou e me iluminou. Então a gente precisa de um mestre para tudo isso. Mas todo mundo fala do mestre interno. Ele existe, mas esse mestre interno vai invocar um ou mais professores ou mestres externos para te ajudar a identificar e tornar-se coincidente, né? O mestre interno com o mestre externo. A gente precisa desse mecanismo de submissão e de rendição para aprender o aspecto técnico e o aspecto místico de um caminho espiritual. Sem isso, a consciência não se transforma da maneira radical e profunda que ela precisa se transformar para obliterar um modus operandi de sofrer que, de outra forma, sempre foi o seu jeito de viver, de operar, de sofrer, de viver, de entender-se a si e tal. É isso. Então é isso. Para de onda com essa história de eu não preciso de mestre. É só seu ego falando. Estude a vida, os ensinamentos dos grandes professores e tente pelo menos praticar o que eles ensinavam, se você é tão autossuficiente assim. Se você é capaz disso, talvez você faça parte desse grupo seleto de 1 em 1 bilhão que conseguem espontaneamente encontrar Brahmatma Guru por si. Mas olha, até Shri Adi Shankaracharya procurou professores externos, encheu o saco do Gaudapada e do Govindapada até se tornar discípulo deles. Então, se Shankara, se Buda, se o próprio Krishna e outros tantos mestres como Aurobindo, como Ramakrishna procuraram professores de carne e osso, ou professores externos, ou quem os ensinasse, seria muita pretensão da sua parte achar que você não precisa de ninguém para te ensinar coisa alguma, porque tudo que você sabe é produto da soma e da bondade de um monte de gente que veio antes de você. Esse aspecto técnico dos ensinamentos dos mestres pode ser aprendido de diversas formas. Uma delas é com a modernização dos ensinamentos. Nós, por exemplo, criamos esse curso aqui, clica aqui para você ver, que é a suma do que nós aprendemos com os mestres tradicionais e traduzimos para aqueles que não vão até a Índia, que não vão fazer retiro, que não vão fazer práticas longas, mas a Jornada da Meditação, um curso que a gente desenvolveu com filosofia, com história, com fundamentos e com práticas para que você que nunca meditou, você que quer meditar e quer voltar a meditar, você que já medita e quer melhorar a sua prática, possa fazer isso da melhor forma possível. Dá uma olhada que tá super legal o curso e você consegue assistir em até 7 dias, se não gostar pode devolver, dá para parcelar e é um curso super da hora que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Também dá para você receber as instruções direto comigo pelos atendimentos pessoais ou também fazer parte da nossa sanga e aprender com as linhagens que eu aprendi todos os domingos aqui no Instituto Revolução de Si. Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!